Fábio, por que houve esse decréscimo no preço do ingresso e por que o clube resolveu baixar esse valor? Bom, acho que primeiro eu queria historiar, né, que o preço do ingresso não é decidido do nada, ele leva em consideração uma série de fatores, entre eles a nossa capacidade de investimento para aquele período. É importante que o torcedor entenda algumas situações que vêm acontecendo no clube já há alguns anos, mas é importante posicionar. Primeiro, quando começa o ano, a gente começa sem receitas a princípio, né? Esse ano não é diferente, porque tanto a verba de transmissão do campeonato, que é em torno de 800 e poucos mil reais, quanto a verba do Pampará para o Campeonato Paraense, que é em torno de 650 mil reais, ou seja, em torno de 1,5 milhão as duas verbas, essas duas verbas estão oferecidas já para a Justiça do Trabalho há algum tempo, desde 2014, salvo engano. Então, desde esse período, o clube não conta no início do ano com essas duas receitas. Paralelo a isso, a gente teve esse rebaixamento, que é uma coisa que, enfim, não estava nos planos nem do torcedor, nem da diretoria, nem de ninguém, e a gente inicia sem qualquer tipo de cota de transmissão do Campeonato Brasileiro. Vamos ter uma ajuda da CBF com o Campeonato Brasileiro, em uma parcela só de 250 mil reais, ela só vai acontecer lá na frente. Então, no momento, o que a gente tem de certo é a receita das bilheterias e do aspecto comercial do clube, a camisa, as vendas das lojas, o licenciamento de produtos e o valor que se arrecada por si só, sem incluir a bilheteria, não é suficiente para fazer frente à folha de pagamento. Então, quando a gente definiu o valor dos ingressos, estava muito associado ao que a gente precisaria para fazer frente às despesas mensais do Clube do Remo, para que a gente não voltasse àquela estaca que existia antes da gente assumir, que era aquele constante atraso salarial. Então, para que a gente não começasse o ano já atrasando o salário, que é uma coisa que não é agradável para ninguém, a gente sabe o resultado que isso pode trazer, a gente definiu para esses primeiros jogos o valor do ingresso, dentro daquilo que a gente precisaria arrecadar. Agora, a gente monitora a rede social, a gente viu algumas reclamações, acho inclusive alguns argumentos pertinentes, e a gente resolveu para esse jogo com a Tuna fazer um ingresso promocional, primeiro um lote reduzido aí de 1.000 ingressos para cada lado a R$20, em segundo lugar deixar o ingresso igual para os dois lados a R$30, até porque é um jogo estratégico importante, e atendendo esse apelo da torcida, a gente decidiu reduzir para essa partida. É bom que se diga que para que a gente possa ter o time cada vez mais forte, a gente está buscando sim reforços e contratações ainda para o Campeonato Paraense e visando lá na frente a Série C, a gente precisa ter receita. Sem receita é difícil contratar. Então hoje a gente tem uma folha de jogadores ali em torno de 350 a 400 mil reais, essa é a folha de jogadores, e temos aí outros custos, em torno de 250 mil reais, que são despesas com funcionários, com comissão técnica, com a manutenção da estrutura. Então eu diria que hoje o custo Remo é algo em torno de 650 mil reais, custo mês, de despesas fixas, e a gente precisa arrecadar isso de dinheiro corrente para que a gente possa fazer frente. E a gente não está conseguindo, a gente está em déficit. Hoje, a gente vai ter dificuldade para honrar os compromissos por conta da baixa arrecadação nos dois primeiros jogos. Enfim, temos jogo domingo, tenho a expectativa que a gente possa melhorar isso, até pelo aspecto promocional que foi feito, mas aí, com certeza, ainda que a gente lote a casa, a gente não vai ter arrecadado o suficiente para honrar os compromissos. Aí eu estou buscando outras alternativas, porque não está nos nossos planos deixar atrasar. Então, sempre buscando alternativa nesse sentido. Qual a importância do valor desse ingresso, como você me explicou, para construir um time forte, competitivo? Como isso influencia dentro do clube? Todo mundo sabe que a gente faz uma gestão pé no chão. Quando a gente assumiu lá atrás, quando houve a eleição do clube, eu disse que eu não prometi sonhos, não prometi loucuras, eu prometi gastar aquilo que o clube arrecada. Então, enquanto a gente não consiga gerar uma arrecadação financeira que seja satisfatória, fica difícil dar voos maiores, porque eu não vou me comprometer em pagar e no final do mês não ter dinheiro. A gente tem muito mais a perder com isso. Então, se eu tiver que fazer uma escolha entre um time que custe menos, mas que a gente consiga pagar, e um time que custe mais, a gente começa a fazer atraso de salário, que a gente sabe a consequência disso, eu vou sempre optar por gastar um pouco menos, mas que eu consiga pagar. Então, a importância de conseguir boas bilheterias e boas arrecadações é que isso está diretamente ligado com a nossa capacidade de investimento e, portanto, com a capacidade de contratar sempre melhores jogadores. Pois é, eu acho que nesses 3 anos, e aí a gente teve aí
praticamente 2 anos de pandemia, a gente não teve um sócio-torcedor do jeito que a gente gostaria para o torcedor do Clube do Remo, né? Claro que a pandemia atrapalhou, vou tirar esse recorte de 2 anos, mas no período que houve acesso e joga no estádio, eu acho que o nosso torcedor não funcionou daquele jeito que a gente gostaria. Então isso era uma coisa que a gente estava devendo. E esse ano a gente atrasou um pouco o lançamento do sócio porque a gente queria fazer algo diferente, algo que pudesse ver um encontro do anseio do torcedor. Então nós encontramos uma nova parceria com uma nova empresa que tem expertise e experiência em outros estados, né? Trocamos quem era o parceiro anterior do clube e estamos muito otimistas com as perspectivas que vêm por aí. Então quando a gente consegue fortalecer o sócio-torcedor e gerar uma arrecadação que seja compatível com o tamanho da nossa torcida, a gente consegue melhorar esse planejamento, porque o sócio-torcedor ajuda naquilo que eu falei anteriormente. Vamos supor que a gente tenha 5 mil sócios-torcedores pagando R$60, hipoteticamente aqui. A gente vai ter 300 mil por mês e a gente consegue fazer um planejamento. Agora imagine que a gente tenha 10 mil sócios-torcedores pagando R$60, a gente já tem R$600 mil por mês. Então olha a diferença, né, e a importância da gente ter. Se eu pudesse escolher, óbvio que eu preferiria ter o nosso estádio lotado com apenas sócios-torcedores, que a gente já teria certeza da renda naquele mês e a gente teria certeza do torcedor presente aqui apoiando e empurrando o clube em todos os jogos. Torcedor, peço aí mais uma vez esse voto de confiança. Vocês sabem o quanto foi difícil a gente conseguir mudar esse clube. Ainda falta muito para ser mudado. O Clube do Remo está longe do que a gente julga ser ideal. Existem várias coisas ainda para terminar aqui. Acho que a gente conseguiu nesses pouco mais de 3 anos aí mudar bastante o clube, retornamos ao nosso estádio, compramos CT, botamos salário em dia, investimos no NASP, tantas outras coisas que eu não vou me alongar aqui e que o torcedor que acompanha o clube sabe que vem acontecendo. E isso só foi possível porque a gente sempre caminhou junto. Torcida e time junto consegue muitas conquistas e essas conquistas foram por isso. Então, mais uma vez, a gente precisa ter a torcida perto. O torcedor do Clube do Remo, ele não existe igual nesse Brasil. Eu sou um admirador, eu sou um torcedor, mas sou um admirador da torcida, que nunca abandonou em momentos muito mais difíceis do que esse que a gente está vivendo. E não é agora, porque a gente teve, sim, esse resultado negativo do rebaixamento, que a torcida vai abandonar. Eu tenho certeza que o torcedor vai estar junto com o time nessa retomada. Nós precisamos de vocês e a gente conta com a presença de vocês no domingo aqui contra a Tuna.